Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui nessa sexta-feira abençoada. E nessa sexta-feira, hoje eu trouxe sobre falar sobre o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, que é muito falado também aqui na Bíblia, onde Deus relata o Espírito verdadeiro, que todos nós sabemos que é o Espírito Santo, amém? Então assista até o final e compartilhe esse vídeo para teus amigos, para os teus familiares, se inscreve e vamos levar a mensagem de Deus, dá uma força aí, gente. Vamos ser agora, como eu falei em um vídeo aí anterior, sobre o batismo das águas, hoje eu quero falar sobre o batismo do Espírito Santo, amém? O que Jesus fala, o que os apóstolos falam sobre esse batismo, vamos tirar nossas dúvidas. Vamos começar com a mensagem aí de refrimento aí. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos capítulo 1, versículo 8. Que é escrito pelo próprio João Batista, amém? Diz assim: Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Olha aí, meu irmão, já para começar esse vídeo aí, todos nós conhecemos a história de João Batista. E nós sabemos que ele foi um dos profetas muito amado pelo Senhor, porque através dele muitas almas foram salvas. Ele batizou, ele pregava ali toda a Judeia ali no deserto, falando sobre o batismo de arrependimento. E uma das passagens deles aqui em Marcos, ele escreveu isso, que ele diz que viu um que é mais poderoso do que ele não é digno de se abaixar e desamarrar suas alpancas. E ele diz: eu, claramente, vos batizarei com água, mas eles vos batizará com o Espírito Santo. E qual é o Espírito Santo que ele está falando? O que ele fala? Amém? Então vamos descobrir em nome do Senhor. Agora eu peço a vocês que abram suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito desses dias. Esse daqui foi o próprio Jesus que falou antes de se arrebatarem. Porque quando Jesus morreu, ele ressuscitou, ele passou 40 dias e 40 noites pregando um índice do Senhor aos seus discípulos, vivendo ali entre os seus discípulos. E chegou o grande dia de Jesus ir embora. E antes de Jesus ir embora, ele disse essas seguintes palavras: olha, Jesus olhou para os seus discípulos, como ele está olhando aí para você agora, que ele está do seu lado, para mim e para você, que nós somos discípulos dele. Ele disse assim: olha, eu subirei aos céus, mas eu digo uma coisa, João claramente batizou vocês com água, não foi? Mas depois desses dias vocês sereis batizados com o Espírito Santo. O que ele está querendo falar? Quando ele subir aos céus, ele vai mandar um auxiliar. E todos nós sabemos que esse auxiliar, né, se chama o Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda habita entre essa terra ainda, levando e preparando filhos de Deus para o grande dia do Senhor, para o grande dia do juízo, do julgamento, onde ele vai julgar com toda pelas obras, por tudo que a gente fez. Amém? E é esse daí o Espírito Santo. Ele habita naqueles que os confiam e se preparam. Amém? Agora vamos aqui, em 1 Coríntios. Abra suas Bíblias aí, gente. Em 1 Coríntios, 1 Coríntios. 1 dos Coríntios, capítulo 12, versículo 25. 1 dos Coríntios, capítulo 12, versículo 25, que diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidado uns com os outros. Todos nós que fomos para a igreja, todos nós, eu creio que todos nós já ouvimos falar do pastor que ele está pregando ali sobre o Espírito Santo. Ele diz: nem todas as pessoas são dignas que o Espírito Santo habite dentro dela. Aí muita gente fica se perguntando, como assim que ele não é digno? Minha gente, o que o pastor está querendo falar? Que muita gente quer receber o Espírito Santo, quer receber a unção do Espírito Santo, receber os dons dele, mas só que vive ainda na vida de pecado. Vive em julgo desigual com seus irmãos, carrega uma raiva, um ódio, uma raiva. Quer servir a Deus de qualquer jeito, não quer obedecer a palavra do Senhor.
como o Espírito Santo vai habitar dentro dessa pessoa. Quer que o Espírito Santo habite dentro de você? Ore, busque a Deus. Tire mais tempinhos de Deus aí entre você. Esqueça um pouquinho o seu celular, esqueça um pouquinho de ligar a televisão, esqueça um pouquinho de assistir o filme. Tenha intimidade íntima com ele ali, porque o Espírito Santo abastece dentro de você. Porque se você não tiver o Espírito Santo, como você chegará até o reino de Deus? O Espírito Santo ele vai nos preparando de pouco a pouco, para que quando Jesus voltar, não pegar a gente desprevenido. E o que o versículo fala aqui, cuidado para que não haja divisão. Por quê? Todos nós sabemos que é membros, né? Que são mão, olheiras, ventas e tudo mais e olhos. E se um desses membros fazer nos pecar, todo o nosso corpo descompadecerá, ou quer dizer, todo o nosso corpo viverá para o pecado. Se os nossos olhos faz a gente pecar, todo o nosso corpo viverá no pecado. Então, a gente tem que entregar de corpo e alma verdadeiramente ao Senhor, para que o Espírito Santo veja, para que Jesus veja se você entregou de verdade e se está batalhando na obra dele, e ele vai dar o Espírito Santo para que você abasteça. E eu digo uma coisa a você, a gente não é digno do amor de Deus, a gente não é digno de nada, porque tu não sabe porque a gente não é consumido pela misericórdia do Senhor, porque Deus nos ama ainda, amém? Agora, para encerrar a palavra aqui do batismo do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, que diz assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons, eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. E se você seguir aí todo passo a passo aí, que nós lemos aí, né? Para que o Espírito Santo habite dentro de você, você tem que tiver íntimo, primeiro passo, tiver íntimo, pedir perdão ao Senhor pelas suas falhas, tiver intimidade íntima com o Espírito Santo e viver segundo em obediência e trabalhando na obra de Deus. Anota aí, viu? Olhe, viu? Então, diz aqui, portanto, procurais com os melhores zelos. Procurar os melhores dons. Ou quer dizer, existem vários dons. Jesus tem 9 dons do Espírito Santo. Mas só que esses 9 dons não é carnal, mas sim espiritual, que todos nós recebemos quando o Espírito Santo habita dentro de nós. Ou quer dizer, assim, minha gente, existem vários dons. Existe o dom de profecia, o dom de evangelizar, o dom de cura, o dom de línguas, todos. Cada um vai receber um dom, mas só que não é dom iguais, vai ser dons diferentes. Amém? Tem vários dons, meu irmão, de mundo aí fora. Tem dons de melhor varrer a casa. Amém? Você sabia disso? Varrer a casa do Senhor. Porque a pessoa que varre com amor, com carinho, Deus vê ali e pode dar até um dom a ela de limpeza, meu irmão. Deus é grande, ele pode fazer tudo o que ele quiser, porque ele tem poder e autoridade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 diz assim, segui a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém? Procure os melhores dons, viva com intimidade íntima e confie no Senhor. Primeiro passo, como eu disse a você, peça perdão ao Senhor, tenha intimidade íntima com o Senhor, viva com seus irmãos e obedeça ao seu todo Deus Todo-Poderoso e trabalhe na obra dele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês até aqui. Quer que o Espírito Santo antes de você obedeça sempre ao Senhor. Amém? Trabalhe, se esforce, porque Deus é contigo. Deus abençoe, gente.